Olá, bem-vindo então à primeira aula online de Geografia para o terceiro ano. Tava com saudade de vocês. Bem, eu vou fazer um apanhado de conceitos importantes que nós trabalhamos no segundo ano sobre demografia nessa videoaula. Ela vai resultar também numa atividade que vocês vão fazer junto comigo. Vocês vão anotar para mim as palavras, os conceitos que vocês considerarem mais importantes nessa videoaula e vão fazer uma nuvem de palavras, no caderno mesmo. Pega o caderno de geografia e anota o maior número de palavras que vocês considerarem importantes dentro dessa videoaula, porque essa nuvem de palavras ela vai ser fundamental para uma próxima atividade que nós vamos realizar. Ok? Vamos começar? Vou diminuir um pouco a minha foto aqui. Demografia, dinâmica populacional. Aí um pensamento. As disparidades não são pequenas, as mudanças foram grandes e o mundo já não é mais o mesmo. Se a gente parar para pensar, faz muito sentido, né, no mundo hoje. Então, a população mundial, eu coloquei aqui uma divisão de 4 fases históricas, que a primeira seria então a idade do feudalismo, Idade Média, onde a gente vai ter uma alta natalidade e uma alta mortalidade, devido à fome, guerras e doenças. A Revolução Industrial provoca uma diminuição da mortalidade nos países europeus devido ao melhor saneamento básico e ao próprio uso do sabão, né, pessoal? Entre 1850 a 1950, a diminuição da taxa de natalidade nos países europeus. E em 1950, a gente vai ter uma explosão demográfica nos países subdesenvolvidos. A gente vai entender isso aqui por quê. Isso aqui vem com uma curiosidade, na verdade, então é o bebê número 7 bilhão, que nasceu nas Filipinas em 1º de novembro de 2011. Então vamos lá. Projeção da ONU. O crescimento demográfico, então, ele vai acontecer nessa seguinte crescência. Em 1804, a população atinge seu primeiro bilhão. Em 1927, 2 bilhões e 59, 3, 74, 4, 87, 5, 98, 6. Em 2011, 7 bilhões. Olha como que está ocorrendo, né, uma crescência muito rápida da população. De acordo com a ONU, em 2017, a população mundial tinha ultrapassado 7,5 bilhões de habitantes no mundo. Então vamos conceitos muito importantes para a gente trabalhar a questão de demografia. O que seria taxa de natalidade? É o número de nascimentos que acontece em uma determinada área. Taxa de fecundidade é o número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos em nascimentos. Crescimento natural ou vegetativo é o crescimento populacional de uma localidade medido a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Crescimento migratório é a taxa de crescimento de um local medido a partir da diminuição da taxa de migração, pessoas que chegam, pela taxa de emigração, pessoas que se mudam. Crescimento populacional ou demográfico é a taxa de crescimento populacional calculado a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. Lembra daqueles conceitos que a gente trabalhou em sala? Qual que é a diferença entre populoso e povoado? Então vamos lá. Populoso é a população absoluta, é a quantidade total de habitantes de um determinado lugar. Então eu tenho aqui o exemplo: a China é disparado o país com a maior população do mundo. São 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Lembrando que só esses 300 milhões aqui já ultrapassam a população do Brasil. Seguido da Índia com 1 bilhão e 200 milhões. Se a Índia continuar com esse crescimento no qual ela está hoje, ela vai ultrapassar a população da China fácil. Terceiro lugar, Estados Unidos com 308 milhões. Quarto lugar, Indonésia com 240 milhões. O Brasil está em quinto lugar com 200 milhões de habitantes. Lembrando que esse aqui é o censo de 2010. Povoado. População relativa, referente à distribuição da população pelo território, isto é a densidade demográfica ou o número de habitantes por quilômetro quadrado. O exemplo clássico disso é Mônaco, né, que vai ter 16.602 habitantes por quilômetro quadrado.
A gente vai considerar o país mais populoso do mundo, seguido por Singapura, Malta. Vamos ter um exemplo aqui, então, do país mais povoado do mundo, né? Mônaco é uma cidade-estado de língua francesa, é uma monarquia constitucional. O IDH ele é representativo, né? Ele consegue passar de um. Na verdade, quem mora aqui em Mônaco tem um poder aquisitivo muito alto. E a organização administrativa ela consegue ser muito eficiente por causa da realidade aqui do local. A moeda é o euro, então nós vamos ter 32.409 habitantes, também o censo de 2010. A área de Mônaco é 2,2 km². Ela fica aqui, tá vendo? No sul da França, próximo à Itália. Você vai ver umas escarpas, né, no mar Mediterrâneo, um lugar maravilhoso. E a questão do crescimento populacional da China. A China ela tem destaque em relação ao número de pessoas que habitam o seu território, pois atualmente o país é o mais populoso do mundo. E a gente vai ter a maior concentração dessa população na região leste da China, tá vendo? A concentração ela concentra-se aqui na parte litorânea do Oceano Pacífico. Lembra da questão da política do filho único? A China ela adotou essa política durante muitas décadas exatamente para diminuir, para controlar o crescimento da taxa de natalidade. Claro que isso já mudou. Hoje a China ela permite cada casal ter 2 filhos. Essas fotos aqui também exemplificam a quantidade de pessoas dentro dos centros urbanos. As regiões metropolitanas da China são extremamente povoadas. Olha a quantidade de gente nesse shopping, nessa piscina ou mesmo nessa praia, né? A medida de controle de natalidade que recentemente vem sendo utilizada é de oferecer informações a partir dos meios de comunicação e também de dispor de método de prevenção à gravidez, camisinha e anticoncepcionais. E de modo mais radical, realizar de forma imposta procedimentos cirúrgicos que levem as pessoas a se tornarem estéreis, principalmente aquelas que já têm um filho. Então o governo ele disponibiliza esses métodos para quando você já tem um filho. Lembrando que hoje na China você pode ter até 2 filhos. Okay? Lembra do problema que isso pode ter causado? O problema da política do filho único? A sociedade chinesa ela é muito patriarcal e machista. Então a maioria dos casais queriam ter um filho homem. Consequentemente, quando nascia um bebê menina, muitas eram abandonadas em orfanatos. Né? Aqui a gente tem exemplo de um orfanato totalmente formado por bebês meninas. Então vamos lá, crescimento vegetativo. Lembra? Crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Esse cálculo aqui é importantíssimo. Aí eu tenho um gráfico aqui mostrando a taxa de natalidade, mortalidade e o crescimento vegetativo do Brasil. Então, quadradinho eu tenho a natalidade, de bolinha eu tenho a mortalidade e eu tenho uma linha aqui com crescimento vegetativo. Ao passar das décadas, está dando para muito ver aqui os anos não, mas aqui eu tenho 1920, 40, 50. Tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade, elas estão em queda. Posso dizer que a população do Brasil está diminuindo aqui a partir desse gráfico? Não, pessoal, eu não posso. Porque a razão que é o crescimento vegetativo ainda está maior do que a taxa de mortalidade. Né? A taxa de natalidade ela é maior do que a taxa de mortalidade. Essa queda dessas duas linhas aqui só demonstra que o ritmo de crescimento da população brasileira ela vem caindo, mas o crescimento vegetativo do Brasil não está caindo, ainda é crescente. Ou seja, a população do Brasil ainda está crescendo. Nós vamos ter algumas fases de crescimento demográfico. Eu vou chamar de fase 1, fase 2 e fase 3. São fases de transição demográfica. A fase 1 ela consiste lá dos primórdios da humanidade, né, onde a taxa de natalidade era alta e a taxa de mortalidade também era alta. A segunda fase, né, ela consiste então em meados do século XIX, século XX, onde eu vou ter alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Aqui tem uma foto exemplo do saneamento básico e das vacinas sendo realizadas no início do século XX, o que vai gerar uma queda na taxa de mortalidade. E a terceira fase
baixíssimo crescimento ou estagnação, né, do crescimento da população. Baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Olha essa foto aqui, o desenho, mostra a mulher inserida no mercado de trabalho, onde a gente não vai ter mais como ter tantos filhos na nossa organização social mais. A gente planeja dois, às vezes um, já chega a ter casais de não quererem ter filhos, focarem somente na vida profissional. Crescimento demográfico nos países desenvolvidos, né? É uma média aí de 1,5 filho por mulher. Mas como é que tem 1,5 filho? É lógico que isso aqui é uma média. Vai ter casais que vão ter 3, tem casais que terão 2, tem casais que terão 1. Lembrando que para ter equilíbrio, se eu sou um casal, tenho 2, eu posso ter 2 filhos, eu tenho então uma estagnação de crescimento demográfico. Se eu tiver 3 filhos, um casal são 2, deixaram 3, não está crescendo. Se é um casal, 2, deixa 1, está caindo. Então, a gente percebe que ainda há um crescimento da população, mesmo nos países desenvolvidos. Mas se a gente pegar alguns países como Noruega, Suécia, a gente vai perceber que já está ocorrendo uma queda da taxa de crescimento vegetativo. E o governo já vem com alguns programas para incentivar a população a ter filhos. O boom populacional, então, ele vai acontecer exatamente quando a gente tem tecnologia, avanço nos experimentos da medicina, farmacêutico, da qualidade de vida. Ok? Bem, foi uma aula acompanhada de um monte de informações. Eu sei que vocês já viram essas informações no segundo ano e a gente vai pegá-las então e formar essa nuvem de palavras para a gente poder dar uma sequência didática a tudo isso que nós falamos. Tá ok? Bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Até breve.